Começamos o nosso programa Basta Crer, sempre com muita alegria, com boa disposição, não é? Aproveita que começamos agora mesmo, envie o link aí da Curiacos TV. Já pensaram que eu ia me enganar? Da Curiacos TV, o link da Curiacos TV, curiacostv.com, tô certa, produtora? curiacostv.com, tô certa. É porque é site de igreja online, é site da Curiacos geral, é tantos sites que a minha cabeça aqui ficou um pouquinho confusa, mas pronto. curiacostv.com, envie o link para todos os seus amigos, pessoas que você conhece, porque o site da Curiacos você consegue assistir a TV Curiacos em qualquer parte do mundo, em qualquer horário que você estiver, basta você ter internet, claro. Liga lá o site da Curiacos e assiste todos os programas como se você estivesse aqui em Portugal, com uma box ligada. É verdade, então aproveita e envie o link aí para todos os seus amigos, familiares, se eles estiverem em outros países, não é? Manda também a diferença de fuso horário para não ser confuso. Todos os programas Basta Crer, faça isso para que as pessoas possam assistir aqui o programa e possam ter a sua vida transformada através da palavra de Deus, porque é isso que nós aprendemos aqui neste programa. Por isso é muito importante nós compartilharmos essas boas novas, não é? Então, se você é uma pessoa que possa precisar de ajuda, não hesite, envie o seu pedido de oração para nós, aí em rodapé. Temos o número do SOS, mais 351 21 190 8990, e já mudou para o WhatsApp, mais 351 912 895 800. Envie uma mensagem de texto ou ligue para a gente com o seu pedido de oração, que a nossa equipe vai anotar, e daqui a pouco teremos aqui conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que irá também orar por esses pedidos. E falando no apóstolo Jorge Tadeu, vamos agora mesmo ficar com ele, que tem uma palavra especial para você que nos acompanha. Então nós vamos agora falar sobre finanças e o título é Crise no Mundo é uma oportunidade com Deus. Parece um título estranho, não é? Crise no Mundo é uma oportunidade com Deus. Há uma história que ilustra isto muito bem, que é a história do Isaac, que vem na Bíblia, para aqueles que querem acompanhar na Bíblia, que vem em Gênesis 26, e que dizia assim: havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, e por isso Isaac se foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Ou seja, faz um pouco lembrar o que está a passar hoje, não é? Um ano de crise com a Covid-19, e hoje já estamos no segundo ano, quer dizer, parece que nunca mais acaba. E havia fome na terra. Quer dizer, porquê é que havia fome? Porque as sementes não produziam. É mesmo maldição. O gado não se multiplicava. Então as pessoas começaram a sair daquela área, daquela região onde eles moravam, para ir procurar outros lugares onde as coisas funcionassem. Só que apareceu-lhe o Senhor, ao Isaac, que era um homem de Deus, apareceu-lhe o Senhor, Deus, e disse: não deixes o Egito. Habita aqui na terra que eu disser, peregrina nesta terra, e eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua semente, dos teus filhos, netos, etc., darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, o teu pai. Portanto, Isaac era filho de Abraão, o pai Abraão. E, disse Deus ainda mais, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e etc, etc. Ora, o Isaac estava no meio de uma grande crise. E ele podia ter pensado assim: isto não vai dar certo, eu não ouvi bem, que voz é essa que eu ouvi? A ver? Mas ele deu ouvidos àquela voz de Deus. E por isso, o que é que ele fez? Ele gastou sementes naquele momento, naquela terra,
onde não estava a funcionar. Ele correu o risco daquela semente ser como as outras, não vai dar frutos. Mas ele correu esse risco porque ele tinha fé em Deus. Então ele semeou. E diz aqui assim, no versículo 12, semeou Isaac naquela mesma terra, colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Quer dizer, por cada semente deu 100 sementes. É uma coisa extraordinária. Mas porquê é que ele colheu naquele mesmo ano 100 medidas? Porque ele era o campeão, ele sabia tudo, era um bom agricultor? Não. Diz aqui que ele colheu isso porque Deus era com ele. Portanto, uma pessoa pode estar no meio de uma crise gigante, em que nada funciona para as pessoas. É a verdadeira maldição. Falta disto, falta daquilo, falta daquilo outro. Mas, quando nós andamos com Deus e obedecemos a Deus, estamos até a construir a nossa vida na rocha. Estamos a construir a vida no sistema de Deus. O que é que vai suceder? Nós vamos vencer. Porquê? Porque o sistema de Deus é independente do sistema do mundo. Se o mundo estiver numa crise, não quer dizer que o sistema de Deus que o sistema de Deus não vai funcionar, vai. Então, se nós andarmos com Deus e aplicarmos as leis de Deus, nós vamos vencer. É por isso que o título desta mensagem diz: Crise no mundo é uma oportunidade com Deus. Sabe porquê? Porque muitas vezes o que acontece é o que está escrito no Apocalipse. E a propósito, nós estamos a viver dentro do Apocalipse. Antigamente eu pensava, e muita gente pensa assim, né? Que o Apocalipse vai ser um acontecimento que vai acontecer num dia X, às tantas horas, tal. Não. Apocalipse é um livro de revelações que Jesus ensinou ao apóstolo João na ilha de Patmos, onde revelou segredos e misturou, vamos assim dizer, coisas do passado com as coisas do futuro. E vemos que, ao longo dos séculos, Deus sempre fez as coisas, certas coisas, sistematicamente, da mesma maneira. Deus não muda. Então, neste caso aqui, porquê é que houve 2 anos de grande crise? Nada é por acaso. Porque há pessoas que, por mais que Deus tente levá-las a bom termo, trazer juízo, fazer com que as pessoas, no mínimo, parem de fazer mal ao próximo, há pessoas que não dão ouvidos. Então Deus tem que pará-las. E uma das formas de Deus as parar é com pragas do Egito, por exemplo, com as inundações do tempo de Noé, com aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra e aquilo que aconteceu aqui também. As pessoas que irritam a Deus e ultrapassam os limites dos limites de Deus, Deus diz: vou-te deixar por conta própria. Vais ficar sujeito a essas maldições que estão aí. Mas, assim como foi nos dias do Egito, quando Deus, através de Moisés, deu recados, vê-se em conta ao faraó: arrepende, deixa o povo de Deus ir servir a Deus, louvar a Deus. Quem é esse Deus? Deus começa a fazer o que tinha dado como recado, vem a primeira praga e o rei, isto não é nada, a segunda e a terceira. Mas o povo de Deus também, porque eles andavam mal com Deus, desleixados, mornos, sofreram as primeiras pragas. Mas tão logo eles se voltaram para Deus, aquelas pragas só atingiam o povo que não era de Deus, o povo que não andava com Deus. E é isso que eu vejo. Vejo acontecer isso exatamente neste momento.
muita gente, infelizmente ninguém se alegra com isso, está debaixo de maldições. Perdem isto, aquilo, aquilo outro. Os poderosos estão a perder território, estão a ser presos, enfim. Mas, na maioria esmagadora das pessoas da igreja, as pessoas estão a vencer. Porquê? Porque Deus até faz uma outra coisa. Transfere riquezas desses maus, dos injustos que irritam a Deus, para as pessoas que andam com Deus. Foi o que acabou por acontecer aqui. As pessoas que irritavam a Deus, como havia saíram. E Deus então o que é que fez? Deu essa terra toda ao Isaac. Porquê que deu? Porque ele era fiel a Deus. Está a ver? A Bíblia diz, em Salmo 101, que os olhos, diz Deus, os meus olhos procuram os cheios da terra. Os meus olhos procuram os cheios da terra para os abençoar. Está a ver? É isso que Deus diz. Os meus olhos procuram os fiéis. Fiéis a quem? A Deus. Os que andam com Deus são fiéis a Deus. Para os abençoar. E mais, não só Deus livrou Isaac daquela crise, ele deu um milagre extraordinário, mas não ficou ali. Porque Isaac prevaleceu a andar com Deus, ele se tornou muito grande, dono de tudo e mais uma coisa, com muitos empregados, etc. E é isso que Deus está a fazer neste momento. Ou seja, por um lado as pessoas sofrem, e há um sofrimento cada vez maior, mas aquelas que andam com Deus ou se voltam para Deus, por incrível que possa parecer, elas começam a prosperar. Ou seja, aquilo que se passa lá fora são verdadeiras maldições, que atingem aqueles que não querem nada com Deus e até aqueles que até chegam a gozar a Deus. Mas aqueles que andam com Deus, voltam para Deus e andam com Deus, esse é ao contrário. É por isso, qual é a minha exortação? Volte para Deus. Comece a vir à igreja, se ainda não vem. Se já vem à igreja e anda com Deus, nunca pare de honrar a Deus. E há uma lei que é fundamental. A lei financeira. Em que você precisa de semear para colher. O seu dinheiro são sementes. Jesus disse isso vezes e vezes. Por exemplo, dai-se-vos a dado. Com a medida com que semeares, é com isso que vais colher. Deus nos manda honrar a Ele com dízimos e ofertas. Para quê? Para ficarmos sem dinheiro? Não. Não é pagamento? Não. É para nós semearmos aquilo que Deus vai multiplicar e nos vai dar uma colheita boa, medida, recalcada, sacudida. Você diz assim, não, mas é isso que eu quero. Eu preciso de um milagre de Deus. Então, vai à igreja mais perto de si, começa a fazer esta lei, ou se você diz, não, mas eu moro longe, como é que eu posso fazer? Vai aparecer no ecrã, como é que você, neste mesmo momento, pode honrar a Deus com os seus dízimos e ofertas. Enquanto isso, o time também vai tocar uma música de fé. Vamos lá então. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. em glória, Em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. Deixe-me orar por si. Você que decidiu, hoje vou começar a aplicar as leis de Deus, vou começar a andar com Deus, vou construir a minha vida na rocha.
dando ouvidos a Deus, fazendo o que Deus diz, então, conforme Jesus também falou, se ou quando os temporais vierem, eu não vou abaixo. Então eu vou orar por si e decreto que as suas sementes estão a crescer a partir deste momento. E você vai colher boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Por quê? Porque é isso que Deus promete. E ao diabo eu te digo, Satanás, que tens de dobrar o teu joelho ao nome de Jesus, porque ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram. Liberta as finanças que são devidas ao povo de Deus, à igreja e a todos aqueles que estão em direto connosco que decidiram começar a andar com Deus. E para ti, Senhor Jesus, a glória e a honra, porque és tu o autor das bênçãos. Amém e amém. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, Em glória, por Cristo. Então nós vamos falar sobre construir a casa na rocha, né? E este é o tema da semana. E tem a ver com aquilo que Jesus falou em Mateus. Em Mateus 7, Jesus dizia assim, Mateus 7, quem quiser acompanhar o estudo com a Bíblia, é ir a Mateus 7, a ver aqui. E Jesus dizia, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo é ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram a casa, mas não caiu. Porquê? Porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo é ao homem insensato, estúcio, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram a casa, caiu e foi grande a sua queda. Então, aqui nós vemos que há duas pessoas. Ambos sofreram um temporal gigante. Os dois. Um perdeu tudo, mas o outro não perdeu nada. Então, é fácil de concluir o seguinte, que não é o temporal que vai determinar se você perde tudo ou não perde nada. O que vai determinar é como é que você constrói a sua vida. Se você constrói a sua vida, o modo de viver, andando com Deus, dando ouvidos a Deus e fazendo o que Deus diz, no dia do temporal você vai vencer. Mas se você acha muitos achos, porque toda a gente vai por aqui e não é assim que se faz, e eu é que sei, você está a construir a sua vida na areia. E, portanto, no dia de temporal, você não ganha, perde. Então, como é que eu posso construir a minha vida na rocha? Andando com Deus. Dando ouvidos ao que Deus diz, fazendo o que Ele diz. É isso. Está a ver? Isso é mega importante. É honrar a Deus, ir à casa de Deus, estudar a Bíblia, aprender os segredos de Deus e fazer. Porque os temporais vêm ciclicamente. Eu era e ainda sou engenheiro civil especializado em pontes e estruturas especiais. Sei muito bem o que é que Jesus está a falar de fundações. E há gente, nós chamamos os pato bravos. Há construtores baratos que acham que estes engenheiros não percebem nada disto. E depois enganam, não pondo as fundações como deve ser, roubando no ferro, enfim. E depois as coisas partem-se, caem e como é que isto aconteceu? Está a ver? E é assim na nossa vida. Então, eu hoje quero ensinar como é que nós podemos construir a nossa família na rocha. Como é que nós podemos ter uma família abençoada, unida, feliz?
é viver do jeito de Deus. E, portanto, eu vou dizer apenas alguns princípios, porque isto é um tema que é bastante vasto, nós até temos livros sobre essa matéria. E a primeira coisa é, de quem é a ideia do casamento? De Deus. E vem desde o início. Quando aqui em Gênesis diz, logo no início da Bíblia, diz o seguinte, em Gênesis, Gênesis, diz o quê? 2:26. Gênesis 2:26 não existe. Onde é que diz, deixará o homem... Bem, diz assim, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Portanto, Deus determina que o homem pegue na sua esposa, se separe da família e vivam os dois juntos. Deixará o varão, o homem, o marido, o seu pai, a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, juntar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só. Veja bem, eu tenho dois braços, não é? E você não diz assim, ali vai o braço do apóstolo. Vai ver eu. Eu vou ali. Agora, os dois braços estão colados. Tenho um tronco. Mas mexem-se independentemente. No casamento é a mesma coisa. Então, primeiro que tudo, de quem é a instituição do casamento? De Deus. Portanto, quem é que sabe como é que é suposto a família e o casamento funcionar? É Deus. Ele é o fabricante desta ideia. É por isso que pessoas, crentes e descrentes, acabam sempre por ter este forte desejo. Porque é uma coisa que foi embutida no ser humano. O casamento é uma coisa natural, vinda de Deus. É importante dizer isso. Porquê? Porque agora temos que ver como é que o casamento funciona. São duas pessoas e sempre tem em tudo hierarquias. E Deus instituiu que no casamento o líder é o homem. E eu sei que há de haver gente que vai dizer o seu acho, que vai achar que isto já não é para os dias de hoje e que sou retrógrado e daí vai. Mas eu vou dizer que as leis de Deus nunca mudam. E que, ao contrário da gente pensa, o Deus dizer que o homem é o líder da família não quer dizer que ele tem o direito de pisar a mulher, estrangulá-la, fazer dela o que quiser. Antes, pelo contrário, faz dele o responsável pela família. O responsável em todas as áreas, financeira, moral, física, emocional. Fazer com que a família funcione. Fazer com que a família seja feliz. Isso vem em Efésios 5 e é assim que funciona. Agora, o papel da esposa é coadjutora, amiga, estar do lado do marido, ao lado e do lado do marido. E o objetivo é serem amigos, se amarem. E o amor não é, como muita gente pensa que é, a minha mulher vai-me fazer a minha vontade. Se me ama, ela está aqui para fazer a minha vontade. Não, é o contrário. Se eu, como marido, amo a minha mulher, eu vou fazer tudo possível para que a vontade dela seja feita. Agora, há de haver coisas em que, como chefe, líder, eu vejo, isto não vai ser bom. Não vai ser positivo. Não vai dar resultados. E a esposa deve acatar. Podem falar, devem combinar,
porque são casados, mas alguém tem que chegar a um veredicto. E a Bíblia diz que deve ser o homem. E é engraçado que numa empresa a senhora pode ser a chefe do marido. Aqui mesmo na Igreja Maná há senhoras que elas na nossa organização é que mandam. Mas lá em casa, dentro da família, ele é o líder. Nas empresas é a mesma coisa. Qual é o problema de uma senhora ser líder? Não. Tem valor, é ela que é. Mas tem que haver liderança. Tem que haver... Manda lá fechar a porta ali. Tem que haver quem comanda, toma a decisão final. Porque senão, o vácuo da liderança abre portas para demónios. O exército sabe disso. Muitas empresas sabem disso. Então, agora, eu repito o seguinte, diz aqui assim, vós mulheres sujeitados aos maridos, tal, porque o marido é o cabeça da mulher. Mas diz também ao marido que o marido deve amar a sua própria mulher, em Efésios 5, como ama o seu próprio corpo. Quem não ama a sua mulher não se ama a si próprio. Então, este sentimento, ou esta ideia de Deus, não é que o marido pode fazer o que quiser com a mulher. Antes, pelo contrário, tem uma responsabilidade muito maior. Agora, os dois têm emoções completamente distintas. Quando Deus fez o ser humano, havia só um, que era o Adão. E Deus viu que não era bom que ele estivesse sozinho. Então, ele separou e deu duas partes. E a gente só pensa na parte sexual. Não, as emoções. A maneira de pensar, a maneira de agir, completamente distinta. E o homem é um guerreiro. Está a ver? E então, eu podia-lhe contar muitos exemplos de senhoras, doutoras, médicas, advogadas. Como é que o senhor, em pleno século não sei das quantas, engenheiro e tal, vem com essas ideias? Isto é a mulher emancipada. Sim, é emancipada. Mas e depois? Não estou a falar de emancipação, estou a falar de regras de Deus, de hierarquias. A ver, em todo o mundo há hierarquias. Alguém tem que mandar, senão a anarquia. Não, porque eu acho que o meu marido e tal. Eu disse assim, vezes sem conta. Se o seu marido fizer decisões erradas, mas você está a honrar a Deus, você vai ver que Deus vai reverter. E assim acontece todas as vezes. Há senhoras, porque não querem entrar nestas hierarquias de Deus, acabam por ficar até doentes. Mas logo que elas se endireitam para com Deus, até essas doenças desaparecem. Então, é assim, o casamento nasce como resultado de um amor, não é? De um pelo outro. E depois não pode parar ali. Aquele bate de coração tem que progredir. Para o quê? Para uma união. Um respeito mútuo. O ideal de Deus é que Ele tente sempre fazer o melhor pela sua esposa, que ela fique feliz, etc. E vice-versa. Mas há sempre momentos em que tem que fazer uma decisão. E cabe ele, como líder, fazer essa decisão. Quanto aos filhos, eles estão em segundo lugar, pois têm hierarquias. Por exemplo, em primeiro lugar, no marido, a seguir a Deus, está a esposa. Para a esposa, em primeiro lugar, está Deus e depois está o marido. Não é o filho, nem a mãe, nem o pai. Porque isso é outra coisa. Principalmente nos países latinos, não é? Há uma confusão danada. Imagine que você tem um relógio com todas as peças, mas cada uma das peças está no lugar errado. O relógio não funciona. Imagine que você tem um carro com as peças todas, mas cada coisa está no seu lugar e errado. O carro não anda. Assim é o casamento. Nós não podemos permitir que os nossos familiares, pais e mães, e sogros, etc., interfiram dentro do casamento. Isso abre portas ao diabo. Nem nós podemos permitir que alguém exterior, seja um amigo, um colega, uma pessoa que a gente quer, que vá dar os seus achos para nós aqui dentro de casa, aquilo é sagrado. Agora, outra coisa em relação aos filhos é o seguinte, os pais têm que
encaminhar os filhos de acordo com as leis de Deus, para que eles não vão dar problemas no futuro. E até eles atingirem a maioridade, que normalmente é aos 18 anos, o pai e a mãe é responsável por ele. Tem que assumir essa responsabilidade. Bem, dito isto, o que é preciso acrescentar agora? Uma oração pela família. Quem sabe você disse, mas como é que eu faço? Venha à igreja. Peça ajuda a um pastor, a um bispo. Diga, eu preciso de ajuda, não sei, o meu casamento não vai bem, minha família, os meus filhos. E eles vão acompanhar você. As semanas que for necessárias, até você vencer, porque você vai vencer. Porque veja bem, não chega apenas a orar. Não chega apenas a orar, é preciso mudar. Mudar para estarmos em linha com Deus, com as leis de Deus, porque Deus não muda. E por isso, agora mesmo, se você é uma dessas pessoas que diz, apóstolo, ora lá por mim. Então baixa a sua cabeça. E faça esta oração comigo. Ó Deus, eu te peço ajuda em relação à minha família, ao meu casamento, aos meus filhos. Dá-me sabedoria para eu agir de acordo com as tuas regras. E, Senhor, faz um milagre no meu casamento, na minha família. Amém e amém. E assim eu termino esta mensagem de construir a sua vida familiar na rocha, dando ouvidos a Deus, vindo a família toda à casa de Deus. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Agora vamos falar do Deus de milagres, o Deus que sara todas as enfermidades, o Deus que dá saúde, mais que sarar é dar saúde, o Deus que abre um caminho não há caminho. Esta música é muito bonita, que diz, se as ondas do mar da vida, não é? O que é que diz a música? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. E vai. Vamos lá ouvir um bocadinho desta música. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura a mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. E agora ouça bem, você telefonou, você escreveu, você explicou o seu problema e está a pedir ajuda, está a pedir oração. Então agora é o momento de fazermos a oração da fé. Estenda a sua mão sobre mim, se possível até toque do ecrã, para tipificar uma coisa que vem na Bíblia, que é imporão as mãos sobre os doentes. E faça esta oração da fé comigo e digam todos comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu lá na cruz, não só para me salvar, mas para me ajudar, para me curar, abrir um caminho. Eu recebo agora a minha cura, recebo agora o meu milagre, recebo agora a resposta ao meu pedido. Amém e amém. O que é que a Bíblia diz? Que depois de orarmos temos que acreditar que como que uma semente entrou na sua vida, está a crescer dia e noite, até você ver os frutos. E durante esse período você louva a Deus acreditando, já estou curado, estou como que grávido da minha cura, grávido do meu milagre. Não desista, olhe sempre para Jesus e vai ver como isso vai bater à sua porta. Aleluia! Ouça mais um bocadinho desta música,
para o alegrar. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Deixe-te dar mais um recado. Venha à igreja mais perto de si. E não venha com essa conversa, a minha família, sua família não vai curar você. Honra a Deus. Peça ajuda. Se mora longe, telefone para o nosso número, alguém vai contactá-lo e acompanhá-lo. E vai ver como tudo vai mudar para melhor. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não... Estou de volta com vocês e agora vamos ficar com um testemunho que foi gravado lá na igreja do Porto. Vamos ver. Sou Isabel, pertenço à Igreja da Amarante, que pertence aqui ao Porto. E assim, eu quando entrei para a igreja, fui ter uma conversa com a minha pastora. A coisa que eu fiz logo foi perguntar se nesta igreja se pagava. E a minha pastora disse que não. Eu fui à igreja, fui ouvindo as pregações. A nossa pastora falava de semear. Eu fui ouvindo e sem dizer nada a ninguém, eu propus no meu coração ir semeando. Eu fui semeando, sempre sem dizer nada a ninguém. Eu comecei a fazer uma oferta e fui propondo no meu coração sempre semear mais. Sempre mais, cada vez mais. Não contava nada a ninguém. Antes de eu entrar para a igreja, eu tudo ganhava, o meu dinheiro nunca chegava. Chegava ao final do mês sem dinheiro. O meu dinheiro começou a crescer. Eu quando dava fé de ir, que eu guardava num sítio o meu dinheiro, eu chegava lá e tinha sempre mais dinheiro, qual que contava. Até que um dia contei à minha pastora. E ela disse que era a mão de Deus. E ela disse, você é fiel nos dízimos, e eu sou. E ela, mas você dizia que não se paga, perguntou logo se não se pagava. E eu, pois, mas a palavra de Deus entrou no meu coração. E eu, sem lhe dizer nada, eu logo no segundo domingo semeei, comecei a semear. E hoje faço isso principalmente, sempre, ponho sempre. E viu que funciona. Sim, funciona muito, mas temos que ter muita fé e acreditar mesmo no amor de Deus e na fé de Deus que faz algo em nós. É um meu testemunho muito importante. Exorta toda a gente a semear, porque Deus nunca falha na nossa vida, para a honra e glória de Deus. E para você que está longe, talvez, aí no seu bairro, na sua cidade, não tem uma igreja Maná física, talvez, quem sabe, você até já foi à procura de um grupo familiar, mas ainda não tem, saiba que você pode entregar a sua casa para um grupo familiar, para que aí no seu bairro nasça mais igrejas. É verdade. Vamos ver esse spot que explica melhor acerca do grupo familiar e como você pode dar a sua casa para um grupo familiar. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja Maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com. Clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. Então, dê a sua casa para um grupo familiar nossa, gaguejei, mas não, calma. Dê a sua casa para um grupo familiar para que aí onde você mora seja um ponto de luz. Era isso que eu queria falar. E eu tenho certeza que você que está em casa me entendeu, né? Ok, tudo bem.
Se você tiver dúvidas, pode ligar para a gente. Nós temos o número do SOS, mais 351 21 190 8990. Ou temos também o WhatsApp, mais 351 912 895 800. Quer dar a sua casa para um grupo familiar? Ligue para a gente que a nossa equipe vai te ajudar, caso você não tenha entendido muito bem ou tenha alguma dúvida. Agora, para as crianças, nós temos a Curiacos Kids, uma plataforma sensacional, com conteúdos 24 horas por dia, para que a sua criança não ande a ver os desenhos que ali não influenciam para o bom caminho, não é? Tem muitos desenhos que, infelizmente, levam as crianças a, desde pequenininhas, já tomarem decisões contrárias à palavra de Deus, mas nós temos esse cuidado e, por isso, foi então feita a Curiacos Kids, pensando no bem das nossas crianças. Vamos ver. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. E agora vamos ficar com o making of para mostrar como é que funciona por trás das câmeras, o que nós fazemos, não é? Bom, vamos aí filmar para vocês, mas o que será que vai ser hoje? O que será que vai acontecer? Bom, vamos ver, vamos lá. E já estamos aqui no nosso estúdio em Montemor. Chegamos e o pessoal já estão ali descarregando a carrinha com todo o equipamento que vamos usar aqui, porque vocês se lembram que desmontamos tudo para levar para a campanha de avivamento que fizemos lá no Porto. E agora vamos montar novamente aqui no estúdio de Montemor. A carrinha já está um pouco vazia, mas as coisas já estão aqui dentro. Bora lá. Tem aqui os malões. Agora vamos começar então a montar toda a parte do instrumental, cabo, som. Né, Zé? Zé, o que tem que fazer agora? Não sei. Zé. Pronto, é isso, gente. Do mundo, com certeza você também tem um familiar aí ao pé de si, se fez o teste de Covid, dê um abraço agora mesmo, é só para segurança. Agora, E
agora, para quem gosta de uma boa música, nós temos a Curiacos Music, uma produtora musical com muitas bandas, artistas, com vários estilos musicais. Vamos ver. A Curiacos Music tem um site para ti, com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. E temos artistas espalhados por várias partes aí do mundo, não é? Inclusive, quero aproveitar este momento para mandar um grande abraço para os nossos amigos angolanos, a nossa família lá de Angola. Um grande abraço para vocês. Aqui de Portugal, equipe Basta Crer, todo mundo aqui em estúdio mandando um abraço para vocês. É verdade. E, assim, para a gente matar um pouquinho a saudade dos nossos amigos angolanos, vamos ficar com uma música deles mesmo. Vamos lá. Ese no me sucuria suji la muina. Sucuria suji la muina. Ese no me 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 sucuria suji la muina. Esse no me sucuria suji la muina. Põe os olhos em Jesus, o Salvador. Esse no me sucuria suji la muina. Põe os olhos em Jesus, o Salvador. Esse no me sucuria suji la muina. Põe os olhos em Jesus, o Salvador. Existe um povo que foi chamado, predestinado pra vencer. E quando tudo está acabado, eles põem os olhos em Jesus. Existe um povo que foi chamado, predestinado pra vencer. E quando tudo está acabado, eles põem os olhos em Jesus. Esse não me sucuria suji la muina. Ese no me sucuria suji la muina. Esse não me sucuria suji la muina. Ese no me sucuria suji la muina. Esse não me sucuria suji la muina. Ese no me sucuria suji la muina. Esse não me sucuria suji la muina. Põe os olhos em Jesus, o Salvador. Esse não me sucuria suji la muina. Põe os olhos em Jesus, o Salvador. Esse não me sucuria suji la muina. Põe os olhos em Jesus, o Salvador. Tendo nele crido, fomos selados com o Espírito da promessa. Tendo nele crido, fomos selados com o Espírito da promessa. Pra louvor e glória, deu-nos a sua graça, pelo qual nos fez escolhido. Pra louvor e glória, deu-nos a sua graça, pelo qual nos fez escolhido. Tilamuina, Demos glória, Tilamuina, demos honra, Tilamuina, demos glória, Tilamuina. E o brado de Júlio Senhor, wanangana wetu, Chilamwina, wanangana walino Mihashi, Mwichilenu Ngunda, Umanyisenu Chilamwina Yesu.
De certeza que você em casa abanou os esqueletos, não é? Deu uma remexida aí, porque essa música não dá pra ficar parado, não é? Nossos amigos angolanos sabem fazer música ali pra gente dar aquela remexida nos esqueletos, dar aquela animada, não é? É verdade. Agora quero falar para você que talvez necessite de ajuda, de um acompanhamento pastoral. Nós temos consultas pastorais que você pode fazer então. Vamos ver. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. Então é só entrar no site da Igreja Online, como você viu, igreja-online.tv, clica no botão Consulta Pastoral, preenche então, que aí você vai ser contactado por nós para marcar uma consulta pastoral. Agora, é assim, se você não entendeu como é que funciona o site da Igreja Online, como é que você pode fazer, que inclusive até no site da Igreja Online, se eu não estou enganada, você escolhe o pastor que você quer e o horário que você quer e já fica automaticamente marcado se eu não estou em engano. Mas, se você tiver alguma dúvida, você pode ligar para nós, que a nossa equipe tira suas dúvidas, mais 351 21 190 8990 ou através do WhatsApp, mais 351 912 895 800. Ligue para nós que a gente te ajuda a marcar a sua consulta pastoral, que é extremamente confidencial e muito importante para que você receba então esse acompanhamento e para que você não desista, mas vença sempre. Agora quero falar acerca da Curiacos Music, como eu já referi, que nós temos várias bandas. Vamos ficar agora com um videoclipe dos Triunfo Sonoro lá do Brasil. Vamos ver. Fala pro jovem que tá do seu lado, você é um predestinado! És um predestinado! Predestinado eu sou, mais que vencedor. A Bíblia diz que eu sou. Predestinado eu, predestinado eu, predestinado eu sou. Deus e Pai do nosso Senhor, que não vai me abençoar, Ele já me abençoou. Antes da fundação do mundo, Ele me escolheu e por amor me adotou como filho seu, para louvor da glória da tua graça. Salvo pela graça, mas não foi de graça. Pelo sangue, hoje tenho a redenção, um propósito maior para cumprir uma missão. Eu sou o mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Predestinado eu sou. Predestinado eu sou. O mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Predestinado eu, predestinado eu, predestinado eu sou. A fazer a diferença, Deus me chamou. Através do meu talento demonstrar o meu amor. O maior desejo é servir ao Senhor. Entreguei a minha vida nas mãos do Salvador. Eu vou por todo mundo pregar o Evangelho. Esse é o propósito, meu chamado nas mãos do oleiro. Quero ser um vaso para resgatar, restaurar, amor de Cristo anunciar. Quero ser usado para arrancar vida da chama do inferno eterno. Aqui estou. Sou o mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou predestinado eu sou. Sou predestinado eu sou. Sou o mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou predestinado eu. Predestinado eu. Predestinado eu sou. Predestinada com o dom para gerar vida, enfrentar as circunstâncias de cabeça erguida. Menina para agir com toda a sabedoria, cheia de graça, força e destemida. Predestinada para seguir as instruções do Pai, seguindo sempre em frente, sem olhar para trás. Mulher, não limite a Deus, caminhe sem temer. Somos predestinadas a vencer. Deus me chamou, Deus me chamou. Eu sei que tem uma missão, uma chamada pra fazer. Deus me chamou, Deus me chamou. Predestinado eu sou, o mais que vencedor.
Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou predestinado, eu sou. O jovem fora, predestinado, eu sou. Sou o mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou predestinado, 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 eu sou. Predestinado, 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 eu sou. Predestinado, predestinado, E chegamos ao fim de mais um programa Basta Crer, mas já sabe, te esperamos no próximo programa. Tchau, tchau. Sadraque, Mesaque, Abednego foram gigantes, pois nenhum se curvou. E o pequeno David se tornou um gigante, enfrentou o Golias, o derrotou. José do Egito foi para o buraco, foi vendido, esse gigante se tornou governador. Jesus crucificado morreu nos meus pecados, ao terceiro dia ressuscitou. Eu sou gigante, o maior dos gigantes vive em mim. Eu sou gigante, não me curvarei, o mundo eu já venci. Eu sou gigante, o maior dos gigantes vive em mim. Eu sou gigante, não me curvarei, o mundo eu já venci. Pode aparecer os problemas.